Bem-vindos a mais um capítulo de Um Topo por El Mundo. Hoje vamos descobrir o que nós, judeus, escondemos nas portas das nossas casas. Se vocês observarem com atenção e andarem por bairros judeus, como por exemplo aqui no Once, na cidade de Buenos Aires, vão perceber que muitas casas, muitos comércios, têm uma coisinha em seu batente direito. Isso lembra a saída do Egito, quando pintaram os batentes direitos das portas com sangue de carneiro para evitar a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E hoje continuamos mantendo isso conosco. Eu tirei a minha da porta da minha casa e vim aqui para conferir. Vamos descobrir juntos o que tem aqui dentro. E não sou eu quem vai conferir, mas sim meu amigo Mendy Jankelevich. Olá. Você trabalha revisando essas coisas? Sim, é isso mesmo. Eu reviso e escrevo minhas mezuzot. Você sabe o que está escondido aí? Sim, vou te explicar tudo hoje. Mas primeiro vou te convidar para a reza da manhã. Vamos lá, vamos. É obrigatório e seria o melhor antes de verificar a mezuzá. Onde você me trouxe, Mendy? Vamos ao banho ritual? A mikve. É como em Yakutsk, mas sem ter que fazer 40 trabalhos graus abaixo de zero, se aquecer. Antes de continuar, falei para Mendy, vamos tomar algo. Ele respondeu, não podemos, ele só come 100% kosher. Eu, uns 50% vamos dizer. E viemos a um café especializado em comida kosher chamado Isman, que fica aqui na região do Onze. O que é isso? A particularidade é que é um café atendido por pessoas com deficiência. Na verdade, ele foi declarado de interesse cultural pela legislatura da cidade de Buenos Aires. Não necessariamente aqui vamos encontrar comida tradicional judaica, embora possamos encontrar o bagel, por exemplo, que é uma comida, vamos dizer, tradicional. Depois tem coisas comuns, como média-lua, café típico de Buenos Aires, e não é permuta, apesar de alguns dizerem que vieram por isso. Não. Algo que faz com que um café seja um bom café é que continue mantendo o jornal em papel. Que seja o Clarim, né? O que você quer ler? Prensa Obreira, Mendy? Temos aqui uma colega criadora de conteúdo. Como é o seu canal? É Rachuchaio. Aí está. Vamos lá. Sou influenciadora religiosa. Uma influenciadora religiosa, influenciadora kosher. Este restaurante é lácteo e pela lei judaica não se pode consumir carne e laticínios juntos. Este restaurante só serve produtos lácteos e peixe, pois segundo a lei judaica, peixe pode ser misturado com leite sem restrição. E eu pedi um prato muito tradicional judaico, que é um chipá, para prestar homenagem aos nossos irmãos guaranis. O judaísmo guarani não existe. O judaísmo guarani. Você gostou ou não gostou? Queijo abundante. Finalmente chegamos ao lugar onde as mezuzot são feitas. Aqui é a matriz onde se escrevem esses elementos secretos que escondemos nas portas das nossas casas. E também outras coisas, como por exemplo os tefilim. Aquele objeto que colocamos hoje de manhã entre nossos braços e nossa cabeça, que serve para conectar o coração com a mente. Dentro dessas caixinhas que colocamos, há alguns escritos, e esses escritos são feitos aqui. Convido vocês a descobrir esse lindo passeio sobre as escrituras sagradas e como elas são feitas. Este é todo um trabalho artesanal, Mendy. Isso é um ofício que tem milhares de anos, poderíamos dizer. E veja, desde Moisés que desceu do Monte Sinai até hoje, e nós somos aqueles que copiamos exatamente nem uma letra a menos, nem uma letra a mais. E de fato, o que está escrito na Mezuzá é extraído da Torá, que são 308.410 letras. Dentro dessas 308.410 letras, você tem 700 letras que são a Mezuzá. Da mesma forma que se escreve essa Mezuzá, ou que se escreve uma Torá, ou qualquer outra coisa, isso vem sendo feito da mesma maneira há 3.500 anos. Quer dizer, 3.300? 3.300 bom, 3.300. Se um arqueólogo, por exemplo, encontrar uma Torá na Síria de 2.000 anos atrás, ela vai ter sido feita da mesma forma que você pode fazer hoje em 2025. Sim. Sim, claro. Há alguns anos encontraram escritos do Mar Morto. O que pode diferenciar é talvez a caligrafia, como vamos ver que existem diferentes caligrafias. Em geral, há 4 caligrafias famosas e o que pode diferenciar é a diagramação da Torá. Existe uma diagramação um pouco menor, outra um pouco maior, mas o padrão são 245 colunas. Sua especialidade é fazer mezuzot, que colocamos na porta, e você também faz tefilim. Tefilim. Posso fazer uma Torá? Você já fez uma Torá alguma vez? Eu fiz uma parte de uma Torá. E você, como começou nesse mundo? Desde pequeno, sempre gostei de escrita.
No ensino médio, eu era muito bom em desenho técnico, fazia plantas e tinha muita facilidade com caligrafia. E quando estive em Israel, passei 2 anos na cidade sagrada de Safed e lá tinha um curso no meu segundo ano e eu fiz. E bom, levou muito tempo, né? Não é que de um dia para o outro você já escreve bonito ou com a forma certa. É todo um processo e bom, Baruch Hashem, graças a Deus, estou há 22 anos nessa profissão. 22 anos, 22 anos. Quantas pessoas como você fazem esse trabalho na Argentina, né, aproximadamente? Eu calculo que aqui na Argentina há 20 pessoas, só 20 sim, em toda a Argentina. E mulheres soferit poderia haver? Dentro da ortodoxia não existe isso, mas não é uma questão de pessoas. Para. Não é uma questão de gênero, e sim uma questão de que há várias leis da Torá, é um tema legado ao homem, e não à mulher. Tchau. Cancelados. De qualquer forma, os antissemitas vão nos cancelar antes, então não se preocupe. Bom, vamos começar a revisar. Sim. Tchau, os antissemitas vão nos cancelar antes, então não se preocupe. Bom, vamos começar a revisar isso. Isso é muito importante porque se acredita que todo o meu destino está muito relacionado a mezuzá. Se tenho poucas visualizações, não é porque meus vídeos são ruins, mas porque algo está escrito errado. Você vai dizer, topo, a visualização não é boa porque faltava uma letra. Mais ou menos, digamos, essa revisão das mezuzot para ver se estão em bom estado, quanto custa para você? Bom, depende. Por exemplo, o que eu faço é, ou você me traz e eu faço para você em 24 horas. Agora vamos ver o que fazemos rápido, mas geralmente as pessoas vêm e me deixam a mezuzá. Depois, quando eu tenho tempo, eu reviso para você e em 24 horas você tem de volta. Ou eu vou até a casa da pessoa, tanto aqui quanto em toda a grande Buenos Aires. E, bom, a revisão da mezuzá varia entre 9.000 pesos e 18.000 pesos e... Uma mezuzá... Uma nova, quanto custa? Aproximadamente, está mais ou menos a partir de 77.000 pesos. Uou. Salgado. Sim, bem, é um trabalho que demanda muito e é muito artesanal. Quanto tempo você leva para escrevê-la? Mais ou menos, uma mezuzá das mais simples pode levar entre 2 horas e 5 horas, depende do tamanho e tudo isso. Sim, aqui temos a mezuzá. A mezuzá é composta por 22 linhas, aproximadamente 700 letras e tem 2 parágrafos. Se chama Israel e Be'ayayin. Por exemplo, aqui diz Uf tan al mezuzot beiteja usheresha. Escreverá uma mezuzá, ou seja, você deve escrevê-la, mas acaba delegando para mim. Uma mezuzá na porta da sua casa, ou seja... Eu teria, de acordo com as mitzvot, de acordo com os preceitos que temos que cumprir como judeus, que são 613 coisas que temos que fazer, e também proibições. Uma delas é que eu tenho que escrever esse rolo de mezuzá que vai ficar na minha porta, e ao mesmo tempo também tenho que escrever uma Torá. Então, nesse sentido, como eu não tenho a capacidade para fazer isso, o que eu faço é, eu delego para uma pessoa justamente capacitada, que aqui é o senhor Mendy Yankelevich, que é quem a escreve. Claro, com certeza. Um rolo de Sefer Torah é muito mais caro, é muito mais difícil de ter. Pode variar entre $25.000 e $100.000 ou mais. Não, tudo isso? Sim, porque é um trabalho mínimo de 1 ano... E 3 anos. Um apartamento de 3 cômodos no bairro Ponce. Bom, vamos ver letra por letra. Eu vou ler em voz baixa e vou ver no que dá. Me sinto como na faculdade quando corrigiam minhas provas, Mendy. Mas eu não consegui extrair, né? Consegui extrair. Estou consertando algumas coroazinhas, uns momentos depois. Bom, descobrimos que a mezuzá está boa. Está kasher. Sim, descobrimos que o formato da letra também tem 2 letras Vav, que são como um tracinho, que são curtas, mas tem medida. Ou seja, dá para ver como Vav. E o que é que diz? Atrás tem o nome, os 3 nomes de Deus em código secreto. Ou seja, é cabalista. Algo meio secreto na porta. É cabalista. Na verdade, Maimonides não é a favor de colocar isso nos mezuzot. Muitos dos mezuzot sefarditas, de parte da outra etnia que não somos nós. Não. Nossos irmãos sefarditas. Não está escrito isso. E aqui tem o nome de Yakai ou Yadai, que é um dos 7 nomes de Deus que não se apagam. Que é a sigla Shomel Daltov Daltot Israel, que protege os portões do povo de Israel. Um dado curioso é que o vestiário do campo do Argentino Júnior, e isso é algo que vou contar, e talvez me matem por isso, mas não vou dizer quem me contou, tem uma mezuzá.
Sim? Sim. Teríamos que dar uma olhada nela porque as coisas não estão indo muito bem pra gente. Vamos entrar na parte contraditória em relação à minha pessoa, porque a mezuzá não é escrita em papel como muitos pensam, mas sim. É feita sobre couro de um animal, que em potencial pode ser kasher. Kasher, para a nossa audiência que não conhece, em hebraico é a palavra para apto. Não é preciso matar o animal, você pode encontrá-lo já morto. E você retira o couro e dá para fazer, ou seja, Poderiam fazer suas mezuzote veganas ou aptas para veganos onde o animal morreu naturalmente, digamos assim. sim, na verdade vamos ver aqui o couro, esta seria a parte dos pelos e esta é a parte da carne. E se escreve sobre esta parte, fazem-se as linhas e se escreve. Depois com o que se escreve? Alguém poderia dizer que pode escrever com qualquer coisa, mas não, se escreve com uma pena de ganso. Com isso voltamos à época milenar, digamos assim. Na verdade, a melhor forma de escrever é com uma cana, por mais que você não acredite. Por que cana? Porque a Torá diz que a pessoa tem que ser como uma cana. A cana é flexível. E o ser humano tem que ser flexível às vezes. Tem que se curvar, mas não se quebrar. Tem que ser assim. O próximo processo, que é mais contemporâneo, é o que se faz hoje em dia. Penas de plástico. Também existe escrever com uma pena de aço inoxidável. E a última tecnologia que se utiliza hoje em dia é a pena de keramigamish, como é chamada em hebraico, cerâmica, que é uma mistura de cerâmica e plástico que é flexível. Então a pena precisa ter não só um corte especial, mas também uma inclinação especial. E na verdade essas penas, aqui na Argentina praticamente não tem ninguém que as faz, elas são feitas em Jerusalém. Ou você tem que importar tudo. Não tem ninguém, sim. E o melhor é ir até o fabricante e ver como você escreve. E ele faz a pena pessoalmente para você. E sobre a questão da tinta que está aqui, tem que ser uma tinta de elementos vegetais, porque não pode ter nada de origem animal, tem que ser algo permitido na sua boca. Agora vou convidar vocês para ver como se escreve uma mezuzá. Você leva cerca de 2 horas para escrever esta mezuzá que vai começar agora. Sim, mas vamos fazer só um pouquinho para o público. Com Remy. Você consegue fazer isso ouvindo música ou vendo TV ao fundo? Não. Há algumas opiniões de que uma música judaica, claro, sem letras, poderia ser ouvida, mas é melhor não. Então, a primeira coisa que se diz é Ani kotev el Shem kedushat mezuzah. Eu escrevo el Shem, em nome da mitzvah da mezuzah. E essa é a primeira linha. Isso se repete durante 72 linhas. Primeiro se escreve tudo e depois se fazem as coroazinhas. Essas coroazinhas têm um significado cabalístico, não tem? Sim, elas foram ensinadas desde o Monte Sinai, E o que elas simbolizam? os grandes segredos da Torá. Assim diz que Rabi Akiva, que era um grande mestre, aprendeu muitas leis dessas coroazinhas. Olha, vou-te contar algo rápido sobre as melhores cidades do mundo que você adora, que é Mar del Plata. Havia um senhor, pai de uma amiga da família, que estava muito doente, e automaticamente dissemos, vem, traz a sua mezuzá. Claro, o senhor estava internado, a família trouxe. E tem uma palavra, aqui diz que você vai dizer, vai lembrar de Deus, tanto ao se deitar quanto ao se levantar. E na palavra ufkumeja, o kuf, a letra kuf, está encurtada. Olha aqui. Sim, o que fazia com que ficasse inválida e não podia ser corrigida, porque dissemos antes que se você cometer um erro aqui e escreveu aqui, deve apagar tudo. E claro, estão os nomes de Deus. Quando aparecem os nomes de Deus, não pode mais escrever. É preciso trocá-la completamente. Essa mezuzá é levada para o que se chama de genizá. Aqui eu tenho uma bolsa que vai para os cemitérios. Olhem, aqui está a bolsa da Amia. Ela é enterrada. Nós a enviamos para a genizá. Nós trocamos a letra da mezuzá e automaticamente houve como um antes e um depois para essa pessoa, uma pessoa que estava em uma situação muito difícil, e na palavra "e você se levantará". A partir do momento em que trocamos a letra da palavra "e você se levantará", ela se levantou. É uma questão de fé, claro, isso é para acreditar. E vemos de forma tangível que uma mezuzá pode mudar a má sorte de uma pessoa para o bem, e também pode agir negativamente. Como falamos antes, vou-te mostrar o que são os tefilim que usamos de manhã. Você também colocou e trouxe na sua bolsinha. Me obrigaram. Tudo o que diz respeito aos tefilim é feito de couro. Isto aqui é feito de couro puro. Sim, é feito assim. É feito em Israel. Ou nos Estados Unidos. Sim, tem 4 compartimentos, nos quais os 4 parágrafos são colocados na cabeça.
e no braço vamos ver que está em um único parágrafo. Isto é um fragmento de um tefilim do braço que só tem um único parágrafo escrito. Quando colocamos isso todas as manhãs, isso está escrito dentro. Sim, no do braço. E também se enrola com umas tiras que também são feitas de couro. E os da cabeça, que seriam estes aqui? Dentro, eles têm esses 4 compartimentos e são colocados em uma ordem específica aqui dentro. Aqui se coloca um chamado Kadesh, aqui se coloca um chamado Biayin Shamo, o Shema e o Vayehi Biayin que beija. Um tefilim, mais ou menos. Qual é o preço? E pode variar entre $500 e tem alguns que podem chegar a custar 5.000, 6.000 dólares, uns 5.000 dólares, sim, depende do software. Há sofrim que são muito conhecidos no mundo e aí tem lista de espera de 1, 2, 3 anos. Só para esclarecer, Mendy, além de ser sofer, além de ser um escriba de elementos religiosos do judaísmo, também é rabino. Sim, sim. Mas uma coisa não tem relação com a outra. Um rabino não precisa ser sofer, nem o sofer precisa ser rabino, sim. A maioria dos rabinos não sabe fazer seu trabalho. Não. Você comentou outro dia, talvez brincando ou sério, que por viajar muito eu deveria sempre levar uma mezuzá e instalá-la onde fosse. Bem, o rei de Lubavitch ensinou que pode se levar na porta-luvas do carro. Havia um rei, o rei Marash, que também levava uma mezuzá dentro de sua bengala. Todo marketing aqui. Se quiserem comprar uma mezuzá, escrevam para a Tienda Mezuza. O link estará na descrição do vídeo. Mendy revisa e vende mezuzá, e muitas casas judaicas ainda não possuem. É legal, é algo que é bom como tradição. Há muitas pessoas dentro da comunidade que não são crentes, mas que têm uma mezuzá na porta. Por uma questão tradicional, uma questão de querer manter essa identidade milenar, essa questão ancestral. Então, se quiserem ter uma mezuzá como deve ser... Já enviamos para todo o país e em breve para toda a América Latina. Ou seja... Estou em Ushuaia e levo uma mezuzá feita por você. Sim, há pouco tempo enviei para Formosa, também enviei para Neuquén, para Mendoza, para San Juan. Espero que muita gente tenha descoberto a nossa arte milenar, de que muitas vezes nem sabem. Vão a um shopping e de repente veem uma mezuzá e não sabem o que é aquele objeto. E agora sabem toda a sua gênese, como fazer, de onde vem e quantas leis tem. Bom, chegou o momento de colocá-la novamente. Dizemos a bênção correspondente, que eu já disse, e pronto. Agora sim, com a mezuzá novamente na porta da minha casa, vou me despedir deste capítulo de Um Topo por El Mundo. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre nossa cultura, tradição e história judaica, e nos vemos na próxima.